Gente, alguns erros do dia a dia, eles podem custar seu rim. Pois é, muita gente perde a função renal sem nem perceber que estava cometendo falhas simples, mas falhas muito graves. Hoje eu vou te mostrar 5 grandes erros que destrói o seu rim e você pode não estar notando. O mais interessante é que quase todos esses erros poderiam ser evitados. O erro número 1 é não medir a pressão arterial. A hipertensão, pessoal, ela é a principal causa de doença renal crônica no mundo. Estudos mostram que controlar a pressão pode atrasar e atrasar muito a perda de função renal. O problema é que primeiro você tem que reconhecer que tem hipertensão, tá? Porque ela é muito silenciosa, ela não dá sintomas, ela é assintomática. Então, se você não medir, você não vai saber que tem. E não adianta só achar que está tudo bem, que a pressão está boa. É fundamental a gente ter um hábito de medir a pressão, de aferir a pressão regularmente, tá certo? Também não é para ficar o maluco do tensiômetro medindo a pressão a todo momento, tá? Também não é para ficar nessa loucura aí de ficar medindo a pressão a todo momento. Então, tenha tensiômetro em casa, meça a sua pressão de vez em quando, certo? Vai fazer um exame de sangue, mede a pressão uma vez por mês, certo? Tem história familiar, tá tudo bem, não fica doido da pressão, pedindo a pressão toda hora, tá certo? Se você não souber que tem hipertensão, você não vai tratar. Uma das principais causas de doença renal crônica é a hipertensão, ela é silenciosa, a doença renal é silenciosa. Quando você vai ver um erro simples que poderia ter sido evitado se você tivesse diagnosticado sua hipertensão e tratado. O erro número 2 é não medir o açúcar no sangue. O diabetes é outra grande causa de insuficiência renal. Só no Brasil, quase metade das pessoas que entram em diálise tem como causa principal o diabetes mellitus, certo? Ou a hipertensão. Fica aí, né, pau a pau, diabetes e hipertensão como as causas mais importantes de doença renal crônica. E tem gente que só descobre o diabetes quando tem complicações graves, quando tem lesão de órgãos-alvo, como o rim. Então, fazer exame de glicemia, hemoglobina glicada, pode literalmente salvar seus rins. E a mesma coisa vale para a hipertensão. Você não faz exame de açúcar no sangue, você não sabe que tem hiperglicemia, não sabe que tem diabetes, não sabe que seus rins estão sendo lesados, não sabe que você está desenvolvendo aos poucos doença renal crônica, não tem a oportunidade de tratar a doença e evitar sequela nos rins, sequela no cérebro, AVC, sequela nos nervos, neuropatia, nas vistas, retinopatia diabética. Aliás, não vocês estão notando, né, que eu estou um pouco com sono aqui, mas estamos aqui gravando esse vídeo porque essa informação é muito importante. Não durma no ponto, tá certo? Então, não medir a glicemia é um erro grave. Terceiro erro que não podemos cometer se a gente está pensando em prevenir doença renal é não medir a creatina no sangue. A creatinina é um exame de sangue que vai marcar quando você tem doença renal. Vai saber se o rim está funcionando bem ou se não está funcionando. O problema é que a hipertensão é silenciosa, diabetes é silencioso, doença renal é silenciosa. Quando a pessoa tem algum sintoma, o rim já perdeu 50%, 60%, 70% da sua função, certo? Então, pedir a creatina em um check-up é simples e fundamental e pode fazer toda a diferença, porque você vai diagnosticar a doença renal de forma precoce. O que não pode, meu Deus, o que não pode, e o que mais acontece, não pode, é você não saber que tem pressão alta, silencioso. Não saber que tem diabetes, silencioso. Não saber que tem doença renal crônica, silencioso. Se você não fizer exame, gente, não medir a pressão, não tirar o sangue para fazer um açúcar no sangue e a creatinina, quem vai saber que tem pressão alta, diabetes e doença renal? Não sabe, não tem como, não tem bola de cristal. Então, meça seu açúcar, meça sua pressão, afira para eu não tomar um scald, como eu tomei já aqui, dizendo que medir a pressão, mas é aferir a pressão. E faça a sua creatinina. É uma forma de você evitar os principais erros em quem tem doença renal. Mas tem um quarto erro, que é importante também, que é usar anti-inflamatório de forma exagerada. Essas medicações, quando usadas sem controle, podem agredir os rins e até levar à insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. Claro, gente, em algumas situações, o anti-inflamatório ele é necessário, tá? O problema é o uso frequente, indiscriminado, sem orientação médica, sem uma prescrição. Não dá para tomar
anti-inflamatório com qualquer dosinha. Existem alternativas mais seguras e o ideal é sempre conversar com o seu médico antes de usar esse tipo de remédio. E o quinto e último erro é, pô, velho, você sabe que você tem pressão alta, você sabe que você tem diabetes, você sabe que sua creatina tá alta e você abandona o tratamento. Então, o erro é abandonar o tratamento quando já se sabe que tem doença renal. E por que eu estou falando? Porque é muito comum chegar lá no consultório o tempo todo. Muitos pacientes acham que porque o rim não vai voltar ao normal, não adianta mais ir ao nefrologista, mas isso é um grande engano. O acompanhamento correto, as mudanças do estilo de vida, o ajuste de remédios podem retardar e muito a progressão da doença renal e evitar diálise, evitar o transplante precoce. O abandono do tratamento acelera esse cenário, te traz para um cenário pior, tá bom? Então, não abandone o tratamento. Ah, meu médico não faz nada, não tem cura, eu vou esperar. Não vai esperar o quê, gente? Se você diagnosticou, agora que você está com a faca e o queijo na mão para você cortar e você fazer uma transição lenta para uma doença grave, certo? Resumidamente, não medir a pressão, não checar o açúcar, não avaliar a creatinina, abusar de anti-inflamatórios e abandonar o tratamento. Esses são os erros que podem custar o seu rim. A boa notícia é que todos eles podem ser evitados com atitudes simples, como fazer exames de forma regular, fazer o acompanhamento médico. Se você conhece alguém que nunca mede a pressão, compartilhe esse vídeo. Que nunca mediu açúcar, compartilhe esse vídeo. Pode ser o alerta que vai salvar a vida e o rim dessa pessoa. Te encontro no próximo vídeo.